a ceia do Senhor, tá? A ceia, vamos dizer assim, a ceia espiritual, para sairmos um pouco daquilo que a gente tem como ceia do Senhor. O que é que a gente tem como ceia do Senhor? Aquele ritual onde a gente tem de beber alguma coisa, comer alguma coisa, de orarmos, né? Saímos disso. O ritual é importante? Sim, é importante, mas não é o importante. O ritual é um meio, tá? É um instrumento que a gente usa para a celebração da ceia. O que é a celebração da ceia? É relembrarmos a morte de Jesus. Isto é que é a ceia. Tudo que nos relembre a morte de Jesus é a Santa Ceia do Senhor. Entendeu? Então vamos analisar aqui algumas coisas. Porque a gente tem a ideia, né, muita gente tem a ideia mística daquele ritual. O ritual é nada. Não significa nada em si mesmo. Entendeu? Ele apenas é como se fosse um retrato daquilo que Jesus fez na cruz. É apenas uma lembrança. Aí sim é o que é a ceia. É essa lembrança da morte de Jesus. Considerações sobre a ceia. A igreja primitiva escolheu o primeiro dia da semana. Tá? O primeiro dia da semana. Embora Jesus escolheu a quinta-feira para realizar aquela última ceia, né? A quinta à noite. E também pode servir como para ceia qualquer outro dia. Não tem um dia específico. Não faz diferença. Como também o próprio cerimonial não faz. Né? Tudo é um meio, um instrumento para lembrar alguma coisa. É isso que importa. Segundo, não é o dia, não é o ritual, não são os elementos, nada disso é a ceia do Senhor. Tá? Isso é usado na ceia do Senhor, mas não é a ceia. Né? Aqui também tem, não é a presença. Eu tenho que estar lá naquele cerimonial. Não é isso. O que mais? Nada dessas coisas é o essencial, pois tudo isto são apenas meios para memorização. É isso que Jesus tem em mente. Nos rememorar. Essas cabecinhas nossas esquecem com facilidade as coisas e saem perdendo com isso. Então, é um instrumento que ele orienta que deve acontecer para que a gente não perca, né, essa memória, essa lembrança que é fundamental na vida de um salvo. Eu vou até chamar a atenção para uma coisa. A prepotência, né, de quem nos evangelizou para poder desfazer da Igreja Católica, porque tudo é assim. Para o americano é assim, se você cantar a mesma música que ele canta, você é a pessoa melhor do mundo, é o amigo dele. Se você discordar, se você não cantar, você é o pior inimigo, não dele só, mas do mundo todo. É muita prepotência, entendeu? É muita arrogância. É uma doença infernal. Por quê? Por que é infernal? Porque a origem de tudo aquilo é de evangélicos. Né? Foram batistas e outros grupos que saíram da Inglaterra para poder fundar as 13 colônias daquele país. Começou tudo disso. Mas quem são essas 13 colônias? O pior possível. Matadores, genocidas, roubadores, fizeram tudo isso com os índios que moravam naquela região. Veja só o que é prepotência. Eles chegaram, se apossaram de tudo e passaram a criar leis para favorecer eles. Todo o resto estava ali em função deles. Isso não é cristão. Isso não é de Deus. Entendeu? Entraram, invadiram, tomaram, mataram, porque eles tinham armas, né? Até hoje é assim, né? Tinham armas, tinham como matar, não tinham consciência, não têm nenhum respeito a ninguém. Então entraram, mataram e fizeram tudo. Roubaram tudo, tomaram conta de tudo. Eram deles. Eles chegaram e encontraram pessoas lá. Mas não, isso não interessa. É nosso. É nosso. É assim que eles entendiam. Então, com essa
prepotência, essa arrogância doentia, eles, ao nos evangelizar, para desfazer da Igreja Católica, porque não pensava igual a eles, entendeu? Para desfazer, então o que é que eles colocaram na nossa cabeça? Presta atenção. A cruz com o crucifixo é mal, é pecado, é ruim. Jesus não pode estar na cruz. A cruz tem que ser vazia. Colocaram esse sinal para nós. A cruz vazia não significa nada. Aí eles inventaram, não, isso aí significa a ressurreição. Ninguém é salvo por causa da ressurreição. Todos nós somos salvos por causa da morte. Ninguém é perdoado os pecados porque Jesus ressuscitou. Nós somos perdoados porque ele morreu. A cruz vazia não significa nada. Talvez signifique prepotência, arrogância da nossa parte. Querendo dar valor a uma coisa que não significa nada. E a gente não usa o outro porque o outro a Igreja Católica já usa. Então, prepotência. Isso é intolerância. Então, veja, servir a Deus com intolerância não é servir, porque não tem sentido. Mas eles colocaram na nossa cabeça que se você usar, se você tiver, se você, se der significado, importância a uma cruz com Jesus ali crucificado, aquilo é pecado. Enfiaram isso na nossa cabeça e a gente engoliu. Arrogantes eles e nos tornaram arrogantes também. É a morte de Jesus que faz a diferença. É Cristo na cruz. É a morte dele que nos perdoou os pecados. É a morte dele que nos deu valor, nos deu importância. E não uma cruz vazia. E a gente gosta da arrogância, porque faz bem para o nosso ego. Eu sou exclusivo. O que eu creio, os outros não creem. E se eles creem errado. Eu é que creio certo. A gente quer dizer, encontramos nos arrogantes alimento para a nossa arrogância. Entende? Muito bem. Então nós temos aqui. Segundo, não é o ritual, não é a presença, não são os elementos que são essenciais, pois tudo isso são apenas meios para memorização, memorizar a morte de Jesus em nosso lugar. Terceiro, cristianismo não é paganismo com misticismos. Ou seja, eu preciso beber o vinho para que eu seja abençoado. Eu preciso comer o pão para que eu me sinta bem. Eu preciso estar lá no cerimonial para que eu me dê bem. E isso, se você for olhar direito o texto de 1 Coríntios, você vai sentir um pouco em Paulo. Fariseuzão, a coisa funcionou ali nele. Entendeu? Ele chega a dizer assim, vocês estão comendo errado, fazendo errado, é por isso que tem tanta gente doente entre vocês. O que é isso? Ele está falando espiritualmente? É por isso que tem gente que está morrendo entre vocês. Ué, Paulo, o que é que tem uma coisa com outra? E a gente caiu nisso. Jesus jamais diria aquilo que Paulo disse. O ladrão da cruz nunca tomou uma ceia. E naquele dia mesmo estaria com Jesus. Então a gente não pode misturar misticismo com cristianismo. O cristianismo verdadeiro não precisa de misticismos. Quem precisa de misticismos são religiões ou práticas falsas. Esses precisam de misticismos. O cristianismo verdadeiro não precisa. 4. Só nos lembram duas coisas essenciais. Só nos lembram, na ceia, duas coisas essenciais. Primeiro, ele aceitou todo o preço da graça salvadora. Quando Deus estabeleceu o plano de salvação, né, a graça,
E dentro desse plano estava a necessidade da vinda de Jesus ao mundo. Foi identificado que o melhor momento da humanidade para Jesus vir foi aquele que ele veio. E nesse momento ele teria que morrer. Ele não é que ele estava no plano, mas ele vindo naquele momento, ele iria morrer. Ele aceitou. Esse é o melhor plano? Esse é o plano que vai salvar o maior número possível de pessoas? Então eu aceito. Eu tenho que morrer? Tenho. Eu aceito. Eu tenho que pagar esse preço? Tenho. Eu aceito. Porque esse é o melhor plano para salvar o maior número possível de pessoas. Era algo simples? Não, porque ele era onisciente e ele sabia que depois ele iria chorar. Pai, passa de mim esse cálice. Ele sabia. Então, ele sabia o preço que ele iria sofrer. E lá estava ele, no momento, sofrendo. Mas eu aceito. Seja feita a tua vontade. Entende? Essa é a primeira coisa que é lembrado na ceia. Ele aceitou o preço que foi caro para nos salvar. Segundo, não somos piores ou melhores, pois nós também mataríamos ele, como temos matado semelhantemente muita coisa dele nos dias de hoje com a nossa religiosidade. Nós não somos melhores ou piores do que os judeus. Eu vou repetir o que o teólogo falou, tá? Ele disse: dos homens maus, os que são religiosos são os piores. Então, não somos diferentes dos religiosos daquela época. Não somos. Somos maus. A gente mataria de novo. E gritando do jeito que eles gritaram. Teve um momento que Pilatos, né, representando, olha aí, olha só, representando os não religiosos, ele disse: olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem, eu vou lavar, estou lavando minhas mãos, o sangue dele não vai, eu não quero saber do sangue dele sobre mim. Eles gritaram, encheram o peito, em nome de Deus, o povo de Deus, né? Em nome de Deus eles gritaram, que o sangue dele caia sobre nós. A gente faria diferente? Esse cristianismo que está aí não é em nada diferente, né, do judaísmo daquela época. Em nada. A palavra de Jesus, né? Vocês não são filhos de Deus, falando para os judeus, vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo, vocês atendem ao diabo. Essa mesma palavra serviria para esse cristianismo zeco que tem aí. Mesma coisa. Muito bem. Essas são as duas coisas que a ceia lembra. E tudo mostra imenso amor para com cada um de nós, né? Sabe o que significa a ceia toda? Deus nos ama intensamente a ponto de morrer na cruz em meu lugar, em seu lugar, em lugar de qualquer outra pessoa, inclusive daqueles judeus matadores em nome de Deus. Isso é amor. É isso que a ceia nos lembra. Tá bom? Então, esta é a nossa lembrança hoje para conversar sobre a ceia.